Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Cleuton Luiz, eu estou compartilhando com você um estudo bíblico bem dinâmico, onde você vai ter depois acesso ao PowerPoint para você aprender como compartilhar o plano da salvação a qualquer pessoa, até pessoas que não acreditam em Deus. Enfim, um documento fundamental, importante para você também entender e poder compartilhar com as pessoas sobre a história de amor mais linda que a humanidade já contou. Bom, nós paramos aqui, compartilhando aqui a tela do meu computador com você, né? Recapitulando, estamos ainda no primeiro ato. Você ficou sabendo que no primeiro ato, né, o homem está separado de Deus por conta do pecado. O pecado é esse muro que nos impede de chegar até Deus. Por conta de sermos pecadores, temos um salário, o salário é a morte, e descobrimos que não é só a morte aqui terrena, né, mas uma morte espiritual. Na realidade, a morte espiritual é aquilo que nos separa de Deus, né, que Deus é espírito, e por morrermos um dia fisicamente, né, e estarmos separados espiritualmente de Deus por conta da morte espiritual, seremos julgados por tudo que fizermos aqui. Haverá um julgamento, né? Nós seremos julgados, vamos para um tribunal, né? e seremos julgados. Da mesma forma como aqui no mundo, quando cometemos delitos, saberemos que seremos julgados, né? Nós somos julgados por quase tudo que a gente faz aqui, pelo bem ou pelo mal, né? Nós somos julgados pelas pessoas, né? Somos julgados também pela lei, né? Pelo governo, enfim. Você tem uma atitude, cometeu um erro, né? Tomou uma decisão correta ou acertada, fatalmente você será julgado, tá? A diferença é que em alguns casos, quando passamos por um julgamento, há a possibilidade de sermos absolvidos. Mas o que a gente vai ver aqui é que as pessoas que vivem nesse lado serão julgadas, mas também serão condenadas. Bom, vamos ver alguns versículos, olha só. Hebreus 9, 29 e 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez e só depois ser julgada. Esse versículo aqui já derruba a tese da reencarnação, né? Cada pessoa morre uma vez e depois é julgada, ponto. Não tem morre uma vez, retorna, morre uma segunda vez, retorna, não. Morre uma vez e depois vem o julgamento. Outro versículo, 2 Pedro 3,7, mas os céus e a terra, que agora existem, estão sendo guardados pela mesma ordem, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Então veja só, as pessoas que estão aqui, tomando suas decisões, não querem saber de Deus, estão, aliás, separados desse Deus, elas todas serão julgadas. Haverá um julgamento, ponto final. Uma só morte, morreu uma vez, se prepara para o julgamento. Agora, preste muita atenção. As pessoas que vivem aqui e vão para esse julgamento, uma segunda certeza elas têm. A primeira é de que estão aqui e vão morrer. Todo mundo sabe, né? Você vai morrer fisicamente. As pessoas não sabem que já estão espiritualmente mortas por viverem aqui. Ignoram o fato de que estão espiritualmente mortas, ou seja, estão separadas desse Deus. Mas um dia serão também separadas fisicamente desse mundo físico. E serão julgadas, também não sabem. Mas uma última confirmação é que serão condenadas, só por viverem aqui, estarem separadas de Deus e cometendo os delitos, né, ou vivendo uma vida de forma egoísta aqui nesse lado, ok? Então olha só os versículos. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por coincidência, os que estiverem à sua esquerda, né? Afastem-se de mim. Veja só, condenação.
Salmos 9,17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, todas as nações que viveram e vivem aqui, que simplesmente estão separadas de Deus. Marcos 9, 45, 46. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali, os vermes que devoram não morrem e o fogo não se apaga. Olha só que versículo apavorante esse. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-os, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter 2 pés e ser jogado no inferno. Você vai viver essa vida aqui. É melhor você viver essa vida, né, sem ter os pés. Ou seja, essa vida é curta. Há uma eternidade depois dessa vida. Preste atenção, onde você vai viver a eternidade. Se viver essa vida afastado de Deus, você já sabe que será julgado e será condenado. Lá, nessa eternidade, os vermes que devoram não morrem e o fogo não se apaga. Olha só, como é que a gente pode entender isso aqui? Teve um período na minha vida que eu tive dor nos rins, né? Tive pedra no rim. Foi um período apavorante para mim. Eu tinha aí em torno de uns 20 anos, quando pela primeira vez eu sofri com pedra no rim. Eu me lembro que teve uma noite que eu rolava de um lado para o outro, não conseguia dormir. Eu acordei uma vez às 5 horas da madruga, desesperado, peguei um ônibus e fui para o hospital. Eu me lembro que dentro do ônibus eu gemia, as pessoas perguntavam como é que eu estava, o que eu tinha, e eu disse que eu não sabia que era uma dor no rim, era uma dor na coluna, fiquei apavorado, o que é isso? Eu só sei de um pensamento que eu tive na época. Se for para viver uma vida com essa dor aqui, eu prefiro morrer. E eu cheguei a pensar, cara, a morte é a solução para um tipo de dor como essa. Porque ninguém merece viver uma vida com uma dor como essa. De tão apavorante e terrível que foi essa dor. Quem tem pedra, ou quem teve pedra nos rins, sabe do que eu estou falando. Agora imagina, o versículo está dizendo o seguinte: os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Esse é o cenário de viver uma vida eternamente afastado de Deus ou condenado. É como se você tivesse essa dor que eu tive, e pelo menos aqui no mundo físico eu pensaria, se eu morrer, essa dor cessa. Mas na eternidade, essa dor nunca vai terminar. É um sofrimento eterno. Algo bem sério. Lucas 16, versículo 19. E Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber suas feridas. O pobre homem morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele, o rico, sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Olha só o desespero. Aquele homem que viveu uma vida de riquezas, uma vida onde tinha todo tipo de água e bebida que queria para saciar sua sede, agora, lá, nessa eternidade sem Deus, pede pelo menos uma gotinha, uma gotinha d'água para refrescar. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar
daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Então veja só, né, a Bíblia falando desse grande abismo que há. Aqui tem esse abismo, né, que separa a gente de Deus no mundo físico. No mundo espiritual não haverá mais solução. Aqui no mundo físico ainda há, porque a história ainda não terminou, estamos ainda no primeiro ato. No mundo espiritual, lá na eternidade, será o terceiro ato, e aí já acabou, não tem mais como, né, você sair desse mundo. O abismo realmente é muito grande. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para cá, para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Ou seja, tem a Bíblia, tem estudos bíblicos, como esse que você está vendo aqui. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for lá com eles, aí eles se arrependerão de seus pecados. Olha só, o tormento do rico era tanto que ele não suportava a ideia de ver as pessoas que ele amava indo para onde ele está. Você está aqui, vivendo essa vida, separado de Deus, né, por causa de um muro chamado pecado. Você até tem consciência disso, né? Você sabe que um dia você vai morrer fisicamente, ou seja, será separado desse mundo físico, mas talvez você ainda não saiba. O que você ainda não sabe é que você está morto para esse Deus. Ou seja, porque esse Deus é espírito e você está separado espiritualmente dele. E isso chama-se morte espiritual. Por conta de viver nesse mundo de pecado e viver ignorando essa separação de Deus, todos nós seremos julgados. Todos nós seremos julgados. Só que esse julgamento já tem uma condenação. Seremos condenados. Inevitavelmente. Todos que viverem uma vida aqui serão condenados. Então veja só. Esse seria a história. Essa seria a história, né? As pessoas, imagine Deus pensando nisso, né? Eu criei o mundo, o homem, para viver aqui comigo, eternamente aqui. Mas eu dei livre-arbítrio para ele continuar escolhendo viver aqui. Só que o homem resolveu aproveitar do seu livre-arbítrio e tomar suas próprias decisões. Ao tomar suas decisões, desobedecendo à vontade de Deus, ele se separou de Deus. Houve uma separação do homem. O homem quis essa separação, não foi Deus quem quis. Só que Deus não queria criar um homem como um robô, onde suas vontades fossem proibidas. Deu a ele o livre-arbítrio. Ao escolher isso, o homem se separou de Deus e começou a viver uma vida que a gente vê o mundo em que a gente vive hoje. Uma consequência de viver aqui, né? Só que o homem, ao se separar de Deus, perdeu a eternidade nesse mundo e viveu, né, uma vida curta nesse mundo físico, sombrio, afastado de Deus. E o homem acha que a vida dele acaba aqui, mas não acaba. Ele tem ainda uma eternidade, só que uma eternidade afastado de Deus. Ele será condenado e viverá eternamente longe de Deus. Eternamente longe desse mundo físico que Deus fez, que ainda tem coisas muito boas aqui, né, mas vai viver eternamente. Essa é a mensagem que as pessoas não sabem, não conhecem. As pessoas nascem já com pecado, elas vão morrer fisicamente, mas já estão mortas espiritualmente, serão julgadas e condenadas. As pessoas ignoram todo esse fato aqui, infelizmente. Milhares e milhares e milhares de pessoas todos os dias estão vindo para cá. Milhares e milhares estão vindo para cá. Olha só, eu já tive amigos que já morreram, parentes que já morreram, pessoas a quem eu amei muito aqui já morreram. Algumas das pessoas a quem eu amei morreram e foram para o inferno, ou estão no inferno.
E fazem aí o que? O primeiro estudo que eu dei uns 30 minutos, o segundo deu uns 30 minutos. Enquanto eu estou dando esse estudo para você aqui, essas pessoas continuam lá e continuarão para sempre. Eu estou com 51 anos e quando eu estiver com 80 anos, se eu estiver aqui ainda com 80 anos, essas pessoas continuarão lá. Eu vou morrer um dia e vai se passar mais 50 anos aqui nesse mundo e essas pessoas a quem eu amei continuarão lá. Amanhã, quando eu acordar e for para o meu trabalho, essas pessoas continuarão lá e nunca mais poderão sair de lá. A decisão que você precisa tomar para não ir para lá está no terceiro ato. O terceiro ato é a parte da história da humanidade em que você atua como o autor principal da tua vida. Isso aqui foi o que a gente viu que está no primeiro ato. As pessoas entram na história de suas vidas, são os atores principais no palco da sua vida, mas não sabem o que aconteceu no primeiro ato. E no próximo vídeo eu vou explicar para você o que aconteceu no segundo ato. Importantíssimo para você tomar as suas decisões no terceiro ato. Se você gostou desse vídeo ou está gostando desse estudo, eu peço a você que curta, compartilhe com o maior número de pessoas esse vídeo, siga a gente aqui nesse canal, estarei sempre compartilhando mensagens e coisas de Deus para você e eu te vejo no próximo vídeo. Logo após essa série de estudos, talvez, se você já está vendo esse vídeo aqui com um bom tempo, eu já liberei o PowerPoint para você baixar, tá certo? Vejo você então no segundo ato.